Fala galera do canal Fla-Flu, muito boa tarde. Estamos aqui em mais um dia de Copa do Mundo, né? Trazendo para vocês aí como foi esse domingo de Copa do Mundo e atualizar o nosso pitaco, né? Um domingo que se encerra com um grande jogo entre Espanha e Alemanha, talvez o melhor jogo da Copa, né, com alternativas, com um pequeno domínio espanhol, mas que a força da Alemanha acabou arrumando um empate e quase no finalzinho, se o seu Sané não escolhe a jogada errada, poderia ter virado. Então, uma rodada de duas surpresas, se pudemos, errei até o verbo, hein? Se a gente pode considerar a vitória da Costa Rica sobre o Japão, um chute a Costa Rica deu no gol e acabou fazendo o gol. O Japão não soube se impor e pode ter custado caro a classificação, que se o Japão tivesse ganho, praticamente estaria garantida. Então o Japão foi batido no primeiro jogo da manhã por 1-0 para a Costa Rica, não conseguiu se impor, apesar da Costa Rica não conseguir chutar no gol, e no primeiro chute o goleiro japonês praticamente colocou a bola para dentro. Então esse foi um primeiro jogo muito fraco tecnicamente, como vários nessa Copa, né? Queria mandar um abraço aí para todos que estão participando, para o Leonardo que está bravo com o zagueiro do Canadá. Calma, Léo, calma que tu tá bem, hein? Tá bem, tá difícil de correr atrás, hein? Mas realmente, tava 3-1 e no finalzinho, uma falha canadense, a Croácia acabou aumentando, né? Vamos ver se o Pipo aparece aí. Vamos ver aí. Aí é. Fala, moleque, beleza? E aí, beleza? Então, tô falando aqui sobre a rodada, né? Já falei o jogo aí da Costa Rica. Você tá pilotando? Pô, tô dirigindo. Porra, para esse negócio aí, cara. Para esse negócio aí. Tô acostumado. Então, a Costa Rica surpreendeu o Japão. Eu ouvi você falando do jogo da Alemanha e da Espanha. Que jogão. Que jogão, realmente, talvez o melhor da Copa. Espanha melhor a maioria do tempo. Só que a Alemanha, com muita raça, conseguiu, né? Empatar. Mas talvez no mole da Espanha, não sei. Mas que jogada. Um jogo bacana de se ver, bonito. E é isso aí. Não vou te incomodar, não. Pode ir. Tô te ouvindo. Beleza, então. Então, a Costa Rica acabou vencendo o Japão. Creio que Espanha e Alemanha devem se classificar, porque a Alemanha deve bater a Costa Rica, né, deve ir a 4 pontos. E o Japão, como joga contra a Espanha, ou fica a Espanha ou fica o Japão. Então a Alemanha ganhando da Costa Rica, praticamente ela garante a sua classificação. Depois tivemos Marrocos 2, Bélgica 0. A geração da Bélgica, mais uma vez decepcionando. Inclusive eu acabei de entrar aqui na internet, verifiquei que lá em Bruxelas a população revoltada, uma derrota lá, queimou coisas no meio da rua, teve tumulto com a polícia, né? Nada justifica, mas essa geração belga, como bem dizem, né? Os próprios jogadores como Hazard e De Bruyne, parece que virou o fio e essa geração perdeu a oportunidade lá em 2018. Né? Uma geração ficou mais velha, né? O Lukaku entrou no finalzinho para tentar alguma coisa, mas parece que não está 100% fisicamente, né? Então, uma derrota aí inesperada,
O Marrocos fez um jogo muito bom, equilibrado, conseguiu neutralizar a seleção belga e numa bola parada, já tinha feito um gol no primeiro tempo que foi anulado por interferência de um jogador impedido, né? E no segundo tempo conseguiu fazer um gol numa falta lateral e depois no contra-ataque fez o segundo e matou o jogo. Então a Bélgica muito mal e vai precisar ganhar da Croácia para poder se classificar. Caso empate com a Croácia, aí ela vai ter que torcer para o Canadá ganhar do Marrocos e aí vai entrar no saldo de gols. Então é muito complicada a situação da Bélgica se ela não vencer a Croácia. Tá? A Croácia depois entrou em campo agora na parte no começo da tarde e goleou o Canadá. Tomou um gol relâmpago logo no início, o gol do Davis. Um belo gol de cabeça no cruzamento em que ele entra no facão e consegue fazer o gol. Mas depois a Croácia, aos poucos, foi... O Canadá até no início fez aquele jogo de pressão que ele conseguiu fazer junto à Bélgica no primeiro jogo, né? Pressionar no campo do adversário, mas depois, com o tempo, a Croácia foi achando o espaço, né? Destacar aqui a atuação ímpar, né? Do Modric, muita qualidade no meio campo, né? Comandando o meio campo, Kovacic também muito bem, né? E aí a Croácia acabou virando o jogo, que o Leonardo até reclamou aí que estava 3-1, no finalzinho o jogador do Canadá entregou o quarto gol, e aí ele não beliscou os 10 pontos no pitaco. E para fechar, né? E a Croácia joga com a Bélgica. É aquela velha máxima, não está classificada ainda. Uma derrota para a Bélgica pode custar a classificação, porque o Marrocos também tem 4 pontos e joga com o Canadá. Então a Croácia precisa de um empate, pelo menos, segurar a Bélgica para poder se classificar. Em caso de derrota, não vai ter adiantado nada essa vitória sobre o Canadá. Talvez no saldo de gols, mas aí depende de Marrocos e Canadá. O Canadá já está eliminado, é mais uma seleção eliminada, e não deve fazer um jogo descompromissado contra o Marrocos, né? Mas o Marrocos vem bem, conseguiu um bom empate contra a Croácia na primeira rodada e derrubou a favoritaça Bélgica hoje por 2-0. E para fechar, acabou agora há pouco, a Fúria empatou com a Alemanha em 1-1, um jogão mesmo, é isso mesmo, Munhoz, um jogão de bola. Eu destaco que a Espanha talvez tenha jogado um pouco melhor dentro da sua proposta, teve mais chances, né? Teve mais posse de bola, teve o controle mais efetivo do jogo, só que não conseguiu transformar isso na vitória, não concretizou na vitória. Sai com empate, joga contra o Japão, depende só de si, né? Um empate garante a classificação, mas pelo que o Japão apresentou contra a Costa Rica, apesar de ter vencido a Alemanha, né? A Espanha mesmo com um time muito jovem mesmo, e deu azar que o moleque que entrou no lugar do Alba entrou meio perdido ali na lateral esquerda e foi em cima dele que saiu o gol do Füllkrug, o centroavante, que deu uma paulada e acabou empatando o jogo para a Alemanha. E no final, o seu Sané, né, que também é o que eu falo, né, aquela velha máxima, é muito jogador mascarado. Se o Sané jogasse aquilo que ele acha, ele estaria bem. Entrou sozinho e escolheu a jogada errada. Era para finalizar, ele quis driblar e acabou se perdendo com bola pelo fundo do campo. Então, a Alemanha segue viva, basta, vamos dizer assim, ela vencer a Costa Rica, e deve vencer até com certa facilidade, lógico. Tem que chegar, tem que se impor, né? Porque não adianta nada dominar. É isso aí, eu decorei. Füllkrug, um nome difícil mesmo, hein? Mas eu tô bem, né? Então, e a Alemanha deve ganhar da Costa Rica até com certa facilidade, mas não adianta nada se impor como se impôs contra o Japão e não aproveitar as oportunidades.
e pode ser castigada no fim. Então deve ficar aí com Espanha e com a Alemanha mesmo, essas duas vagas, né? Amanhã nós temos o Brasil, o grupo do Brasil, né? O Brasil vai jogar contra a Suíça, né? Na última Copa foi 1-1, né? Tá um calor aqui, tá demais, né? E Brasil e Suíça repetem aí o jogo de grupos da fase de grupos da Copa passada, lembrando, na Copa passada foi 1-1. A Suíça não fez um bom jogo contra Camarões, apesar da vitória, né? Então eu acho que não vem tão bem a equipe suíça. Mas é bom o Brasil, tem 2 desfalques, parece que vai de Militão e Fred nos lugares de Danilo e Neymar, né? Eu achei que ele ia de Daniel Alves, né? Mas eu considerei que ele ia entrar mesmo com o Fred, para empurrar o Paquetá para fazer a função do Neymar. Né? O Brasil, por um lado, não vai ter o Neymar, mas é visto que hoje o Brasil não tem a dependência do Neymar. É lógico que ter ele em campo é uma grande vantagem, né? É um excelente jogador, quando ele quer jogar, realmente ele joga, quando ele não quer fazer gracinha, quando ele não quer fazer pataquada, ele vai muito bem e pode decidir. Mas o Brasil tem se virado bem, eu acho que o Brasil se vira bem sem ele, tem outros jogadores que têm jogado muito bem, o Vinícius Júnior jogou muito bem, o Richarlison foi muito bem, o Paquetá, nessa função que ele vai fazer, que eu acho que ele não vai estar junto com o Neymar, mas ele tem feito bem esse jogo de aproximação, e eu acho que o Brasil tem tudo para vencer mais uma vez, vencer a Suíça. E depois o Camarões também, para mim, é o mais fraco do grupo. O Brasil deve sair com 3 vitórias. Mas a Copa, as zebras estão aí para demonstrar, mas o Brasil tem se mostrado bem, um grupo coeso, e é isso aí. A Espanha, se for primeira do grupo, pode cruzar com o Brasil nas quartas de finais, porque cruza com o grupo do Brasil, o primeiro do grupo do Brasil contra o primeiro grupo do grupo da Espanha. Então, Brasil e Espanha devem lá na frente, nas quartas de finais, se encontrar. Como bem está falando aí, nosso grande Alex Piu Piu e sua esposa Patrícia. É isso aí. É isso aí, Munhoz. O batuqueiro vai ficar no banco, mas ele foi para alegrar, né? Para alegrar o vestiário. É igual lá no Flamengo, lá o Rodinei, ele é o bobo da corte ali do vestiário, né? Que anima o vestiário, né? Então, temos o Brasil amanhã contra a Suíça, pelo mesmo grupo. A Sérvia vai jogar com o Camarões, considera a Sérvia favorita para o jogo contra Camarões. Camarões muito fraco, achei muito fraco, se bem que fez um jogo até parelho com a Suíça, mas acabou perdendo. E o grupo de Portugal e Uruguai, promete ser assim, a gente considera, né, desde o início da Copa, que seria um excelente jogo, mas a atuação do Uruguai foi muito abaixo contra a Coreia do Sul, né, e Portugal teve algumas dificuldades para ganhar de Gana, é bom que se diga, inclusive aquele pênalti Mandrake que marcaram o Cristiano Ronaldo marcar pela 5ª Copa consecutiva, um pênalti totalmente inexistente, e no final quase que o goleiro entregou. Então, Portugal fez um bom jogo contra a Gana, mas também mostrou que tem vulnerabilidades. Então, vamos ver o que o Uruguai vai resolver, porque se perder, vai complicar também, já que no outro jogo, Gana e Coreia do Sul se enfrentam. A Coreia fez um jogo burocrático contra o Uruguai, naquele 0-0, né? E Gana fez um excelente jogo contra Portugal. Mas é aquela velha máxima. A gente vê, por exemplo, a Gana fazendo um excelente jogo, né? Como o Japão fez contra a Alemanha, apesar de ter sido dominado, mas achou a vitória. Fez um excelente jogo contra Portugal. Aí chega amanhã contra a Coreia e não joga nada. Então, essas equipes africanas, essas equipes menores, elas têm esse problema. Em alguns jogos, elas fazem um jogo consistente, um jogo de precaução, de concentração. Em outros jogos, elas deixam a desejar e acabam sendo derrotadas. Eu
considero que Gana deve vencer esse jogo, então por isso o Uruguai tem que abrir o olho. Uma derrota para Portugal deixa a situação do Uruguai muito difícil. E é incrível, né? É incrível como, com 5 substituições, o De Arrascaeta não entra no campo. Isso aí não é nada de clubismo, né? Porque o Uruguai, há muito tempo, com o Tavares também era assim, o Uruguai joga com 4 volantes no meio campo. Então, muito pobre, sempre foi muito pobre, dependia muito da zaga, que era muito forte, e os 2 atacantes, que eram o Soares e o Cavani. E o meio nunca produziu nada, então é difícil. E aí abrir mão de um jogador como o Arrascaeta, né, como na Argentina se abre mão também do Dybala, não sei se por problemas de relacionamento, já falaram que o Messi não gosta dele, tem várias questões aí. Então, quando se faz 5 substituições também, que é o caso no time da Argentina, e o Dybala não entra, tem alguma coisa errada, né? Então, essas aí são as perspectivas para amanhã, mais um dia de Copa, Brasil ali, meio-dia, né, estaremos juntos. Depois, lá às 17 horas, faremos novamente uma live, né? Depois dos jogos. Alex, essa história do Cano aí já está cansativa, cara. Cansativa mesmo. Mas é isso aí. Clubismo, né? Eu acabei de falar que eu não sou clubista, mas você demonstra ser clubista. E fique feliz, hein? O Diniz renovou, hein? O Diniz renovou e vamos. Eu queria tratar aqui do assunto do técnico do Flamengo, mas vamos deixar para uma situação mais tranquila, né? Quando tiver mais tranquilo, a gente tocar nesse assunto, quando tiver tudo definido, quem vai ser o novo técnico do Flamengo, porque tem muita coisa para ser falada, né? Desse mundo do futebol aí. Esse mundo do futebol que é muito, é uma palavra pesada, mas é verdadeira. Esse mundo do futebol é muito sujo, é muito hipócrita, é muito cheio de mentiras, né? Mas a gente gosta, é apaixonado pelo futebol e por isso que a gente está aqui falando de futebol e vamos continuar falando, por mais que ele tenha esses pequenos detalhes. Né? Então, vamos ao que interessa, né? O pessoal deve estar aí atento, querendo saber quem subiu, quem desceu. Temos o seu Nonô. Vamos começar de novo de baixo para cima, né? Então, o seu Nonô continua carregando a lanterna com 58 pontos, né? Isaías, 63, é o 17º. Trindade, que estava tirando onda, que estava cravando resultado, não sei o quê, é o 16º, apenas com 70. O Ayrton Senna, 15º, 72. Plínio, 14º, também com 72, né? O Ayrton Senna já saiu da lanterna, já deu uma respirada, né? Já está com 72 pontos em 15º, Plínio, 14º, 72. O pai do Fabrício, aquela velha máxima, né? O pai do Fabrício com 76 é o 13º. Pilpis, Pilpis, não está fácil a sua vida não, 77 pontos é o 12º. O Fabrício é o 11º. Paulinho, Paulinho, muita garganta e nada, mais uma vez, hein? Paulinho com 80, em 11º. Dias, em 10º. Perdão, Dias em 9º. Paulinho que é o 10º. Com 80, o Dias o 9º com 82, João Vitor, o 8º com 83, empatado com o Monte, que está em 7º com 83. Vivi está lá em cima nas cabeças, hein? 87 em 6º. Grata surpresa para quem já esteve lá embaixo, hein? Tá chegando aí. Brito com 87 também, é o 5º. 4º, Patrícia, segura, Dias, segura, vai ter que escutar, hein? Vai ter que escutar. A Patrícia é a 4ª com 91, né? Esse que vos fala é o 3º colocado com 92.
O Azevedo, muito bem, hein? 95, pressionando o Léo Dias. Ontem a vantagem era de 8 pontos, né? A vantagem do Léo está com 101 e hoje é o líder, né? Está com 101, é o líder, parabéns aí por enquanto, né? Porque, do jeito, ainda temos muitos jogos aí, temos uma rodada inteira, temos 4 jogos amanhã, né? 4 jogos, mais 16, mais 20 jogos da primeira fase e mais os jogos do mata-mata, né? Das eliminatórias. Então, o Léo Dias está com 101 e o Azevedo com 96. Cortou aí 3 pontinhos de vantagem do Léo. Né? E isso aí, moçada. Queria agradecer a participação de todo mundo que está aí. Né? Vai ser colocado depois dessa classificação aí no grupo. Né? E amanhã a gente tem mais. Esperando que o Brasil possa fazer um grande jogo, né? E que a gente conquiste mais uma vitória. E jogando bem, como o Brasil jogou bem no primeiro jogo contra a Sérvia. Mandar um grande abraço a todos, um bom final de domingo, que Deus abençoe a todos, e amanhã tem mais. Um grande abraço, fiquem com Deus.